Olá, gente, seja bem-vindo no canal. Gente, nós estamos fazendo a leitura desse livro que é interessantíssimo, da filósofa Maria Lúcia Montes, As Figuras do Sagrado. Nos vídeos anteriores nós estávamos fazendo a leitura porque ela fala do crescimento, né, de vários movimentos religiosos no Brasil, sejam eles evangélicos, sejam eles católicos. O último censo que nós vimos, houve um crescimento do número de evangélicos, mas ao mesmo tempo houve um crescimento de pessoas que não têm, que não possuem religião, vamos dizer assim, e por aí vários segmentos religiosos foram tratados nesse último censo. Esse livro ele traz também umas questões interessantes: a ascensão das igrejas evangélicas, o espiritismo, o culto afro-brasileiro, a influência crescente das igrejas pentecostais e as diferentes formas de misticismo que nós vemos dentro dessas igrejas pentecostais, né? Ao mesmo tempo que essas igrejas pentecostais e neopentecostais agridem verbalmente ou agem de forma preconceituosa em relação às religiões afro-brasileiras e a outros tipos de religiões, elas costumam se apropriar das práticas dessas religiões, né? É uma coisa contraditória, ela toca nesse assunto. Então, gente, vamos continuar aqui a nossa leitura, porque nós paramos a nossa leitura uma parte em que a autora ela coloca as estratégias evangelizadoras das igrejas pentecostais algumas décadas atrás, né? Mostra como essas estratégias de evangelização elas foram preponderantes para o crescimento da igreja pentecostal no Brasil. Mas ela continua dizendo assim: começa a surgir um novo tipo de igreja evangélica inédito no Brasil, sendo suas mais conhecidas representantes a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é do R.R. Soares, ou a Renascer em Cristo, se não me engano, Pastor Hernandes, alguma coisa, né? São igrejas poderosíssimas, gente. Quando fala em poder político, econômico mesmo, dinheiro mesmo, influência política no Congresso Nacional, viu, gente? A bancada evangélica tem representante dessas, vamos dizer assim, gigantes aqui da fé, que são empresas da fé, na verdade, tá? Então ela coloca: em menos de 3 décadas, essas igrejas conhecem um crescimento vertiginoso, diversificando suas atividades e formas de atuação, a ponto de definir um perfil próprio, que as distingue entre si e mesmo no interior do campo evangélico, no qual configuram o que veio a ser chamado de neopentecostalismo, né? Ela coloca uma coisa interessante, que as atividades dessas igrejas elas são diversificadas, né? Como assim? Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo, ela não arrecada só com dízimo e oferta dos fiéis. Ela tem outros ramos. Ela investe em outras áreas de negócio. Por exemplo, ela tem um banco. A Igreja Universal tem um banco, né? Ou seja, aquele capital que entra ali, que é de dízimos, ofertas, campanhas, né, é migrado para outras áreas. Ou seja, há uma diversificação desse dinheiro. Ou seja, então isso nos leva a entender que passa longe aí a ideia de fins filantrópicos dessas igrejas, né? E aí o que mais me indigna, por exemplo, eu particularmente, é que essas igrejas não pagam impostos como a maioria de nós pagamos. Como a maioria, né, dos empresários, né, vamos ver, eu falo aqui do pequeno, do médio, do empreendedor, que paga seus impostos ali, metade do ano está pagando imposto. Essas igrejas não pagam impostos como nós pagamos. Isso é de indignar, viu, gente? E aí ela coloca aqui, ó, diversificando suas atividades e formas de atuação, a ponto de definir um perfil próprio, né? Ou seja, a Igreja Universal, as suas práticas, os seus rituais são completamente diferentes, por exemplo, da Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, que por conseguinte é completamente diferente da Igreja Mundial do Poder de Deus, que por conseguinte é completamente diferente da Igreja Batista Lagoinha, do pastor André Valadão, qual é a outra? Esqueci o nome, aquela outra irmã dele. São completamente diferentes, por exemplo, do Silas Malafaia, que é a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ou seja, há uma diversificação que faz com que elas sejam diferentes uma das outras. Aí ela coloca: entretanto, apesar de suas diferenças significativas, o que aproxima essas igrejas é o mesmo uso extensivo e agressivo que fazem dos meios de comunicação, principalmente o rádio e a TV,
como instrumento de evangelização de massa, dando corpo à ideia de uma igreja eletrônica, em que varia apenas o estilo, mais intimista da Renascer em Cristo, né? Mais espetacular da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo. Né? A Igreja Renascer em Cristo, né? tem um culto, vamos dizer assim, um ritual mais intimista, né? mais ali centrado, igual como a presbiteriana tem outra forma de ritualizar ali o seu culto, diferente dos espetáculos, por exemplo, da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, né? Os neopentecostais ou a Igreja Batista Renovada, ao falar em línguas, profecias, revelações, curas, milagres, né? Uma vai diferindo da outra. E essa questão, gente, que ela coloca dos meios de comunicação, quando ela toca em rádio e TV, é porque esse livro, gente, ele é do ano de 2012, tá? De 2012. Hoje, as coisas mudaram completamente, né? Porque, veja bem, hoje nós temos o cenário da fé digital, né? Se você for, por exemplo, clicar em um vídeo no YouTube onde tem um pastor pregando, um padre pregando, o algoritmo te lança vários outros canais que também falam de pregação, de fé religiosa. Isso é um fenômeno hoje que está no meio que nós estamos vivendo, ou seja, há uma amplificação da mensagem religiosa na mídia, só que agora através das redes sociais, onde essa pregação, essa mensagem, esse discurso se espalha de forma muito mais rápida, o alcance é muito maior do que, por exemplo, a rádio e a TV, vamos dizer assim, há umas 3 décadas atrás. Então aí nós temos celebridades religiosas, ou seja, cantores gospels, pastores gospels, surgimento aí de novas igrejas, né? Ou seja, cada bairro, cada esquina, cada vamos dizer, prefeitura, cada evento que tem, você vai ver lá uma celebridade gospel. Isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia de ampliação, de influência. E olha, influência política, influência econômica. E lógico, quando se trata de cristianismo, de islamismo, né, essas duas grandes religiões, elas são religiões de caráter expansionista, né? Elas são religiões de caráter expansionista, essa é a ideia, né? A interpretação da Bíblia por muitos fiéis é o famoso ídio de Jesus, ou seja, você tem que pregar até os confins da terra, né? Inclusive a Fernanda Brum deu uma declaração, uma cantora gospel, ela dizendo que se Jesus estivesse aqui hoje presente, ele estaria utilizando-se das redes sociais para divulgar o reino de Deus, né? Observe que o discurso é completamente ignorante, né? Se Jesus é Deus, porque ele precisa de redes sociais para falar do reino de Deus, né? Mas a ideia, né, a mensagem que ela quis dizer ali, que a ideia é que o cristianismo, principalmente no Brasil, quando eu falo desse cristianismo, eu estou falando desse evangelismo, desses evangélicos fundamentalistas, extremistas, neopentecostais. É essa pecha de religiosos que está incomodando e muito aqueles que não possuem religião, aqueles que lutam por um Estado laico. Eu estou me referindo a esse tipo de evangelismo, né, que usa a estratégia agora, as suas estratégias, no meio digital, né, gente? Travou aqui, pessoal. Beleza, vamos continuar a leitura aqui. Em alguns casos, elas chegaram mesmo a inovar, como na organização de enormes cortejos festivos que carregam verdadeiras multidões para o local de uma grande manifestação previamente programada, ou como no caso da Igreja Universal, mediante a compra sistemática de edificações de porte em lugares públicos de notória visibilidade, como cinemas e teatros, supermercados e galpões desativados, para neles instalar locais de culto que atraem grande número de fiéis, chamando a atenção por sua presença ostensiva, em contraste, por exemplo, com a presença constante, porém mais modesta, sempre obedecendo ao mesmo padrão arquitetônico das igrejas da Assembleia de Deus, né? Ou seja, aqui na minha cidade, a Universal comprou comprou um cinema,
Fora outros galpões, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus é a mesma coisa. A Assembleia de Deus nem se fala. A Assembleia de Deus, que era mais humilde no que se refere a seus templos, hoje em dia, os templos é de mármore, cara. É uma grana tremenda para construir esses tipos de edifícios, de edificações, né? A igreja quadrangular aqui, eu quero que vocês vejam uma igreja quadrangular aqui da minha cidade, gente. É uma coisa que é inacreditável. Eu não queria acreditar que aquilo era uma igreja. Eu achava que era uma empresa de outro mundo ali que estava instalado, multinacional, ou internacional, vamos dizer assim. Na verdade é uma empresa, né? Mas, gente, é uma coisa que é absurdo, né? A edificação, a arquitetura da igreja já demonstra ali o poder político, né? O poder do dinheiro que corre dentro dessas igrejas. A coisa não é brincadeira não, gente. A coisa não é brincadeira, gente. Daqui a uma década, eu acredito que o Senado vai ser tomado, né, por senadores evangélicos extremistas e fundamentalistas. Eu temo pela perseguição contra aqueles que são apaixonados pelo livre pensamento, pela arte do livre pensar, como eu, como você que talvez esteja vendo esse vídeo. Eu temo por isso, gente. E isso não é brincadeira. O último governo presidenciável, que foi pelo Bolsonaro, ele teve um amplo apoio da massa evangélica, mas essa massa evangélica é a extremista e fundamentalista. É aquela massa de evangélicos completamente loucos, gente. Então eu temo muito por isso. Gente, vamos parar aqui. Na próxima a gente continua mais essa leitura e até a próxima.